Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou fazendo mais um vídeo aqui hoje para dividir com vocês a experiência minha com o Espírito Santo de Deus. Hoje é dia 20 de novembro, feriado, 15 para as 4 da madrugada, feriado da consciência negra. Mas eu queria dividir com os irmãos aqui algo de profundidade da parte do Senhor. Um tempo atrás eu estava aqui em casa e o Espírito Santo de Deus, ele me mostrou dois grupos de pessoas. E ali naquele grupo de pessoas eu via pessoas que bebiam, fumavam, pessoas que gostam de baile, pessoas de todo tipo. E o outro grupo eu via um grupo de pessoas que são crentes, que não estão nessa prática, e uns porque estavam nessa prática. O Espírito Santo de Deus falou assim comigo: olha aí, nenhum deles tem diferença nenhuma para mim. Todos eles são igual, só existe uma diferença. Uns fazem a minha vontade e outros não. Aí você vê, se você for na Bíblia, você vai ver que a Bíblia fala que Deus ele não faz acepção de pessoas. Assim como eu e você não devemos fazer. Aí você vai dizer, por que tu está dizendo isso, irmão? No decorrer disso aqui que eu for falando, vocês vão entender por quê. Eu peço que não me julgue, porque o que Deus me mostrou foi exatamente isso. Pessoas que fazem a vontade deles, pessoas que não fazem. E Deus me mostrou nesse decorrer tipos de espírito que tem atuado no meio da humanidade. E às vezes você não sabe assim por que dentro da tua casa é briga, por que teu casamento vai mal, por que teu marido saiu de casa, te traiu, por que você não dá certo com ninguém, porque onde você chega você é odiado. Sabe o que acontece, meu irmão, minha irmã? Você que está nessa prática, das quais eu vou citar aqui, o Senhor me revelou que qualquer transformação que o ser humano faz no corpo dele, entra um espírito infernal. E esse espírito infernal, ele é de quê? Ele é de lascívia, sensualidade, de orgia, bebedeira, chocarrice, prostituição. Tudo que quando a gente está no mundo, a carne inclina a gente para as coisas da carne. E o espírito inclina a gente para as coisas do espírito. E o Senhor me mostrou esses grupos de pessoas. Depois o Senhor permitiu que Satanás tomasse o meu espírito e me levasse na beira de uma praia. E ali ele começou a me mostrar tudo isso. Mulheres ali se queimando de biquíni, e eu via tudo isso. E de repente ele começou a falar comigo, por que tu gosta das coisas certas? Olha aí, ó. Todos eles errados. E o diabo começou a acusar aquelas pessoas diante de mim. E eu virei para ele e falei assim, Satanás, está repreendido em nome de Jesus. O teu lugar é aí, o meu é aqui. Quando eu falei aquilo, surgiu uma linha divisória entre eu e ele ficou duro como se fosse uma estátua. Eu peguei ele, tirei de perto de mim e botei ele lá no lugar que pertencia a ele. Eu via pessoas de tudo e quanto é tipo. Que se eu e você formos na praia, tu encontra lá pessoas bebendo, fumando, mulheres de biquíni se queimando. Aí o que aconteceu? Passou, depois o Espírito Santo me levou numa piscina e eu via mulheres ali com as pernas todas malhadas, a ponto dos homens passar, eles não sabiam se eles seguiam em frente, mas todos que eles passavam olhavam. Só que eu não via as mulheres com as pernas malhadas. Quando eu olhava, eu via dois demônios. E quando ele via que eu estava ali em espírito, aquelas mulheres lindas que eu estava vendo ali com cabelão nas costas, na testa dela criou um tridente de fogo, simbolizando o garfo de Satanás, um tridente, e ela partiu para cima de mim.
a ponto de eu sair daquela visão repreendendo e todo sair da cama meio torto assim, está repreendido em nome de Jesus. Criou-se um tridente. Você vê que quando você faz a transformação no seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, e quando você usa uma roupa, o qual traz pecado a alguém, seja ela sensual ou biquíni que for, você vê que entra um espírito infernal. E foi exatamente isso que Deus me mostrou. Aí tá, passou-se o tempo, um dia que em casa o Senhor foi e falou comigo, tudo que eu te revelar, tu mostra que está escrito, porque a teologia não ensina isso, e muitos estão pregando e não falam. Depois que Deus falou isso comigo, um dia aqui em casa, eu tive uma visão, eu vi quando um demônio entrou dentro do quarto, entrou na minha boca inchou, e eu tentava coisar, ele fui repreendendo com a mente, ele está repreendido no nome de Jesus. Eu vi quando saiu aquele demônio assim, ó, porque Satanás queria me impedir de eu alertar as pessoas. Eu e você, independente de você estar fazendo a vontade de Deus ou não, você tem o mesmo valor para Deus que eu. A única diferença é que você não está fazendo a vontade de Deus. Amém? Aí passou. Sabe o que eu lembro? Eu começo a lembrar daquilo que muitos estão dizendo aí, estão ensinando a Bíblia errada, aquilo que está em Eclesiastes, capítulo 7, muitos estão dizendo que Eclesiastes capítulo 7, no versículo 15, que nós não devemos ser demasiadamente santo. É mentira, isso está errado. A Bíblia ela fala de justo, demasiadamente justo e sábio. Amém? Ela não se refere hora nenhuma, porque a própria Bíblia diz, vós seis santos porque eu sou santo, e sem santidade jamais verá a Deus. E outra palavra que eles estão usando, que o Espírito Santo me levou um tempo atrás, que eu vi Satanás falando, que quando alguém é chamado de louco, de santarrão, dessas coisas aqui, não se ofende não, meu irmão. Continue pregando contra o pecado. Sabe por quê? Deus me revelou que Satanás está reconhecendo que você é separado, é diferente do mundo. E muitos pastores estão usando essas palavras, santarrão. Está querendo ser mais santo que os outros? Não. Ninguém, a própria Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. O que o próprio Jesus ele falou aqui em João 9,38. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para trazer juízo, a fim de que os que não vejam, e os que vejam fiquem cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram, também nós somos cegos? E disse-lhe Jesus, se fossem cegos, não teriam pecado. Mas, como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Você vê que às vezes nós vamos alertar a pessoa, ela discute, ela contende, e o pecado dela permanece. Amém? Só que aqui o próprio Jesus ele fala, aquele que me aborrece, aborrece o meu Pai. E a própria Bíblia diz que aquele que aborrece a Deus ama a morte. Amém? Sabe o que eu lembro aqui? Eu lembro do que está aqui, ó, no livro de Eclesiastes, igual eu estava falando, que estão dizendo que não sejais demasiadamente santo. Mas o livro de Eclesiastes não diz isso. E eu não devo dizer que eu sou melhor do que ninguém, que eu sou justo, eu sou justificado. Aquele que aceitou Jesus, que crê no Filho de Deus, ele é justificado.
Simplesmente, ele continua sendo pecador, mas um pecador justificado, mas um pecador que ele muda as obras dele. Aquele que xingava palavrão, que bebia cerveja, que fumava cigarro, maconha, cocaína, ele não faz mais. O homem que falar, eu sou justificado, estou dentro da igreja, ele está nessas práticas, ele continua, a serva de Deus que continua indo à praia. A Bíblia diz que sem santidade nós não veremos a Deus. Então, se você continua nas mesmas práticas e você diz que é serva de Jesus, você está enganada. Olha o que a Bíblia diz aqui em Eclesiastes, aqui, 7, versículo 13. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Se Deus fez algo, ou ele falou algo, ninguém tem como mexer. Até o que ele fez torto, você não tem como endireitar. Amém? E olha o que a palavra diz. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Tudo isto vi no dia da minha vaidade. Isso aqui é o próprio Salomão, um dos homens que a Bíblia diz que ganhou sabedoria de uma tal maneira de Deus, que nenhum outro rei depois dele, nem antes teve a mesma sabedoria que ele. E você vê que nós devemos gozar do bem. Hoje você fala assim, não, eu vou alimentar minha carne, eu vou para o baile, eu vou dançar forró, eu vou fumar, eu vou cheirar, eu vou beber cachaça, eu vou para a praia, eu vou botar um biquíni. Mas você está ciente que isso é do desagrado de Deus. Por isso que Deus me mostrou aquele grupo de pessoas, que nenhum deles são melhor um do que o outro. Só existe uma diferença. Uns faz a vontade de Deus e outros não. Mas aqui Salomão ele diz, lembra, goza do dia do bem. Mas é para nós lembrar também do dia da adversidade. O dia da adversidade vai chegar. Lembra do teu Criador na tua mocidade. Antes que venham os dias maus. É quando nós estamos velhos, quando nós não temos mais contentamento nas coisas do mundo. É quando a morte está próximo de nós. Nós temos que lembrar enquanto nós estamos em vida. E Deus ele tem levantado pessoas para falar sobre os tipos de pecado e espíritos que estão atuando para desviar os servos e as servas de Deus. Aí olha o que a Bíblia diz aqui, Não seja demasiadamente justo. Eclesiastes 7:16. Não está falando de santidade, está falando de justo. Amém? Olha o que a Bíblia diz. Nem demasiadamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. A Bíblia vai dizer que aquele que se acha sábio ou justo aos seus olhos, diz que tem mais salvação, alegria para o tolo do que ele. Porque se eu me acho justo, sábio, eu estou enganando a mim mesmo. Mas sabe de onde a sabedoria ela começa no homem? A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor e o tremor ao Senhor. Se você teme a Deus, a sabedoria vem sobre você. Sabe o que eu lembro aqui? É a diferença que existia entre Nabucodonosor e Daniel. Se você for em Daniel capítulo 4, você vê que, olha só que mistério. Nabucodonosor começou a se engrandecer dentro do seu coração. E diz a palavra de Deus que Nabucodonosor teve um sonho, onde ele viu uma árvore frondosa, Daniel capítulo 4. E ali ele via todos os animais do campo, as aves, aposavam e ali elas se achegavam embaixo daquela árvore. E de repente ele teve uma outra visão, que descia um vigia do céu. Isso quer dizer o quê? Um anjo. E de repente ele escutava uma voz, cortai a árvore, espantai os animais.
E ele ficou, e deixai o tronco para que floresça. E ele ficou sem entender, a ponto de chamar os astrólogos, os mais estudiosos da época, do reino. Aí o que acontece? Você vê que nos dias de hoje, muitos aí são doutor, outros têm ministério grande, e eles não conseguem pegar as visões e revelações daquilo que está destruindo o povo de Deus. Daquilo que está matando o povo de Deus dentro da igreja. Aquilo que o casal está se separando dentro da igreja. Aquilo que estão morrendo dentro da igreja. Por quê? Falta de discernimento da palavra de Deus. E foi exatamente o que começou a acontecer com Nabucodonosor. Você vê que ele começou aquilo ali e chamaram os mais estudiosos, os astrólogos, os magos, a ponto de nenhum deles poder responder o sonho de Nabucodonosor. E ali diz eles que chamaram Daniel, um cativo de Judá. Só que olha a diferença. Muitos dizem assim, não seja demasiadamente santo. Você vê que Daniel ele não foi demasiado. Daniel ele não quis participar dos manjares do rei, porque aquilo era sacrificado a ídolo. Era coisas que levavam ele segundo a outros espíritos. Por que Deus me mostrou esses tipos de coisas? Que muita gente, coisas práticas, que tem entradas em espíritos infernais nas pessoas, e elas não entendem porque que a vida dela tem se tornado um inferno, uma falsa alegria. E você vê que Nabucodonosor começou, quando Daniel falou para ele, que aquilo ali era o reino que ia ser tirado dele. Por um tempo, até que ele reconheça que o Altíssimo reinava sobre a terra. E você vê que passaram-se um ano daquilo que Daniel entregou. Hoje eu posso estar falando isso para você. Pode passar um dia, 2 meses, pode passar um ano, pode passar 10. Mas um dia, tudo isso que eu estou falando aqui vai ser exposto diante dos teus olhos. E você não vai ter como dizer assim, eu não sabia, ninguém nunca falou para mim, meu pastor não falou. Quantas as vezes eu olhava Flávio, eu falava que ele era enjoado. Só que aí vai ser tarde. E você vê que quando Nabucodonosor estava em seu palácio, e ele começou, essa não é a grande Babilônia, o qual eu conquistei, com a grandeza do meu poder? E ali ele começou. E de repente desce-se uma voz do céu, o anjo do Senhor, de ti é tirado o reino. E diz a palavra de Deus que expulsaram Nabucodonosor do trono, lançaram Nabucodonosor no campo, e ali ele comia capim, as unhas dele cresceu, os cabelos das costas, até que sucedeu o que Daniel falou. Cumpriu-se o tempo daquilo que Daniel falou, que ficou o tronco para a árvore florescer, que era o reino que ia ser devolvido a Nabucodonosor. Só que nos dias de hoje, o único reino que pode ser devolvido para mim, para você, é o reino dos céus. Mas como que eu conquisto o reino dos céus? É como eu ando hoje, como eu vivo hoje. A maneira que eu ando hoje, que eu me comporto hoje, que eu me visto hoje. Porque se você fechar o olho nessas práticas que eu vou falar aqui nesse vídeo, você pode contar que vai acontecer na tua vida aquilo que está lá em Jó 15:30, que a vaidade será a sua recompensa, e com o assopro da sua boca o Senhor fará secar seus ramos. Você vê que aqui a Bíblia fala de tronco que ficou para florescer. Em Jó 15:30 a Bíblia diz que o Senhor secará os seus ramos. Isso quer dizer que você vai ser cortado da terra dos viventes.
você vai ser impedido de entrar no reino dos céus nessa prática. Amém? E olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Bom é que retenhas isto, e também disto não retires a tua mão, porque o que teme a Deus escapa de tudo isto. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça bem e nunca peque. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoa, porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoaste a outros. Olha como que a Bíblia fala aqui que não há justo sobre a face da terra. O que tem sobre a face da terra hoje são homens e mulheres que fazem a vontade de Deus e estão justificados pelo sangue de Cristo. Não tem nada a ver assim, onde diz assim, não seja demasiadamente santo. Aqui, Eclesiastes capítulo 7, 15, não fala sobre ser demasiadamente justo. É eu achar que eu sou melhor do que alguém exageradamente. Não. O próprio Jesus falou que aquele que diz que não tem pecado é o mais pecador. Amém? Eu queria contar acerca de outros 3 espíritos que o Senhor me mostrou que está andando nos dias de hoje. Um dos espíritos é aquele que faz a mulher quando ela está no grupo de uma mulher, daqui a pouco surge uma, ó, o marido de fulana, ele é bonito, ele é isso e aquilo. Indagado o marido, Deus, ele fez a mulher para agradar a Deus e agradar o seu marido. Se você participa de uma conversa dessa, tu pode contar que o diabo está no meio de você ali, influenciando você nesse tipo de pecado. Outro tipo de espírito que Deus me mostrou atuando no dia de hoje. Eu vi uma pombagira na minha frente e no momento ela fazia assim com as mãos na frente da saia, eu começava a ver uma porção de peças íntimas, de tudo enquanto é tipo. Quando ela fazia assim com a mão, e aí rapidinho trocava as peças íntimas daquela pombagira. Sabe o que eu entendi aquilo ali, meus irmãos? Aquilo ali são mulheres que usam saia curta, a ponto de aparecer que quando elas cruzam a perna e aparecem as peças íntimas dela. Você já viu aquela mulher que ela senta num lugar e ela causa constrangimento a pessoas, causa ciúme? Aquilo ali o diabo está usando ela. Automaticamente, muitas não sabem, mas ela está sendo uma vítima, ela está sendo usada naquele momento. E o outro espírito que Deus me mostrou, que está nos dias de hoje, um espírito que entra na mente da mulher e faz ela só querer homem casado. É um espírito que atua na área de destruir o lar. Somente homem casado. Você vê que tem mulher que, se você colocar um homem solteiro, ela não quer, ela só quer homem casado. Ela só interessa por homem casado. É um espírito que está na mente dela e usa ela para aquilo ali. Amém? E o outro espírito que Deus me mostrou, que está atuando muito no dia de hoje, Deus me mostrou, me levou o Espírito Santo, eu vi uma menina na garupa de uma moto, a ponto dela estar com a roupa curta demais, e aquela roupa curta botava muito exposto as pernas dela e a peça íntima atrás, a ponto de quem passar ser chamada atenção pelaquilo ali. E a própria Bíblia diz que o que causa pecado é pecado. E mais 2 espíritos que Deus me revelou, mais 3 espíritos que Deus me revelou. Um dia eu fui aqui na consagração, tinha uma missionária lá, e aquela missionária, antes de eu ajoelhar para mim orar, quando eu olhei nos pés da missionária, ela estava com um salto desse tamanho. Aí eu orando, eu falei, meu Deus, que mistério é esse? Daqui a pouco
Quando eu levantei da oração, que eu olhei de novo, ela estava sem o salto. Sabe o que Deus me mostrou? O salto é da pombagira. E eu vi os pés da pombagira naquela missionária. Aí, o que aconteceu? Eu vim embora para casa. Quando foi de madrugada, o Senhor me trouxe na sala em espírito. Quando eu olhei, estava aquela boneca Annabelle, aonde passa o filme aí, Annabelle 2. Aquela boneca amaldiçoada. Aquilo é um demônio terrível. Eu vi ela sentada no meu sofá, eu parti para dentro dela, repreendi ela, ela sumiu na minha frente, apareceu nas minhas costas, sumiu nas minhas costas, saiu andando no quintal, foi gargalhando, mas uma gargalhada terrível aqui em casa de madrugada. Aí eu te pergunto, meus irmãos, sabe por quê que aquele demônio anda com essa missionária? Porque ela usa o salto, e o salto é dela. E Deus ele tem usado os seus para revelar o que está causando a destruição do povo de Deus dentro da igreja. Amém? E mais 2 espíritos que Deus me mostrou. Um dia eu estava aqui, saí da consagração, vim embora para casa. O Espírito Santo me levou em espírito, eu vi quando saiu uma menina, e aquela menina estava com aquelas bermudas de leg, de malhar. Quando ela passou por mim, o espírito olhando, eu vi quando apareceu um demônio do nada por trás dela, os dedos dele ficaram compridos, e aqueles dedos foi nas partes íntimas daquela menina, jogou ela naquelas posições extravagantes de academia, fazendo aquelas posições. Aí o Espírito Santo falou, olha aí, ó, quando uma mulher usa uma roupa dessa, Satanás usa o corpo dela como um troféu, para fazer as pessoas pecarem. Aí o Espírito Santo depois me mostrou uma outra mulher que saía com as costas largas igual um homem, toda malhada de camisetinha, sutiã, e eu via quando Satanás batia nas costas dela e falava, você é minha amiga. Por quê? Porque aonde essas mulheres iam passando, elas iam fazendo homens pecar. Isso tanto traz condenação a quem usa, como traz condenação a quem fica olhando. Porque o próprio Jesus falou sobre o adultério, que todo aquele que olhar e desejar alguém, ele já pecou em seu coração. Amém? E olha o que a palavra diz aqui, ó. Em 1 João 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se eu falar que eu não tenho pecado, em mim não há verdade. Eu estou enganando a mim mesmo. Mas só existe uma coisa que justifica a nós. É o sangue de Jesus. Quando nós confessamos, se arrependemos, aceitamos Ele, Ele nos purifica do nosso pecado. E olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemos-los mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Você vê que... Por que a Bíblia diz isso aqui? Eu estou alertando aquilo que Deus me revelou, aquilo que Satanás tem atuado no meio da humanidade, no meio das famílias, no meio da igreja. Muitas das vezes tem jovens dentro da igreja com saia curta, a ponto de aparecer peça íntima. Às vezes tem jovem que na igreja usa uma saia no pé, mas quando sai dali usa esse tipo de roupa. Tem pessoas que vai para a igreja ali, mas quando sai dali vai para a praia, está em lugares inadequados para quem é crente. E olha o que a Bíblia diz. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso. Você vê que Deus está alertando aqui. Mas você vai virar para mim e falar, mas isso não é pecado. Você está fazendo Jesus, o Espírito Santo de Deus, mentiroso. Porque foi Ele que permitiu eu ver essas coisas. E eu não ligo se você me criticar. Meu trabalho é passar aquilo que Deus me revelou. Igual aí, ó, tem o pregador da Praça da Sé aí, ó, o pastor Rodrigo Cruz, que teve uma visão aí, uma revelação que Deus mostrou ele,
Eu não conheço o pastor Rodrigo Cruz, o pregador da Sé, que Deus mostrava a ele uma cobra em cima do altar da igreja pregando. Por quê? Por causa do salto. Você vê que existem espíritos entrando em vidas dentro da igreja, e aqui Jesus ele adverte, ó, se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso, e a sua palavra não está em nós, porque Jesus ele tem alertado. O Espírito Santo ele tem dado revelações, visões e revelações. E é perigoso também a gente falar as coisas sem a luz da palavra. Um tempo atrás eu estava aqui em casa, o Espírito Santo me levou para me entender. Eu via uma mulher que ela traiu o marido, e ali o Espírito Santo me dava o discernimento, que Satanás entra no meio do casamento para poder escandalizar, prende o marido, cega o marido, para o marido não ver, você pode morrer de falar. Mas tu sabe por causa de que Satanás escandaliza isso? É porque Satanás ele quer manter a pessoa nesse pecado, para no final da vida dela ele ter direito na alma dessa pessoa para levar para o fogo do inferno. Ou se Jesus voltar, essa pessoa ser lançada em meio às trevas, junto com ele. E você vê que Deus ele tem levantado várias pessoas para falar sobre a televisão. Aí você fala assim, não, o repórter não tem nada a ver não. A uso para essa televisão é do diabo. Deus me revelou isso. Pode vir aqui em casa ver se eu tenho televisão. Ver se eu tenho televisão. Porque o diabo ele tem lançado as obras dele. É mulher traindo, homem com homem beijando em boca, mulher com mulher. Você vai ver vários tipos de coisa, é assalto, são filmes ensinando. Você vê que hoje tem assaltos aí a carro forte, que praticamente é uma cena de filme que está virando realidade. Você vê que o mal está tomando forma nas nossas vidas, porque ele está diante dos olhos dos nossos filhos. Aí nossos filhos adquirem aquilo, a mente resiste e vai para o coração. E Deus ele tem alertado de várias formas para a gente poder crer. E quando alguém toca no pecado, a primeira coisa que eles estão usando hoje é o que está em Eclesiastes 7, capítulo 15, não sejais demasiadamente santo. Mas ali não fala nada de ser santo. Ali fala demasiadamente justo e sábio, que é a coisa que o homem não se deve fazer. Eu não devo achar que eu sou melhor do que ninguém, justo, demasiadamente melhor, eu faço e aconteço. Não, eu sou um pecador igualmente a você. Por isso que o Espírito Santo me mostrou os dois grupos de pessoas que são iguais. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de ninguém, de pessoas. Deus ele está alertando. Então, meu irmão, minha irmã, pastores, vivam, pregam, creiam, porque o arrebatamento ele vai acontecer. E se isso acontecer, todas essas mínimas coisas, esse espírito infernal que está dentro das igrejas, pessoas crentes se separando, pastor com 20 anos de ministério, largando a esposa para ir morar, isso é falta de Bíblia, isso é falta de reter as escrituras. Aí você fala assim, tu tá julgando. Não, meu trabalho é pregar, ensinar as escrituras. Isso eu recebi do Senhor. O Senhor falou comigo, tudo que eu te revelar, mostra que está escrito. Porque a teologia não ensina isso. E muitos pregam e não ensinam. Você vê que tem pregadores famosos que eles não tocam nem nesse assunto. É que Jesus vai te abençoar, é que Jesus vai fazer, que Jesus vai te honrar. Ué, peraí, meu irmão. Como é que é isso? Você vê que Jesus para salvar, para honrar a gente,
Ele não livrou, Jesus ele não livrou que Sadraque, Misaque e Abednego fosse na fornalha de fogo. Ele permitiu Sadraque, Misaque e Abednego ir lá dentro, mas eram 3 jovens que também abriram mão dos manjares do rei junto com Daniel. Hoje tu não vê mais pregação de Sadraque, Misaque e Abednego. Por quê? Não traz ibope. A igreja não vai querer dar glória, ninguém quer ir para a fornalha, ninguém quer ser mártir mais. Então o que aconteceu? Mas o 4º homem da fornalha estava lá com ele, a ponto de uma nação toda, e o próprio rei mandar trazer eles para dentro, e os homens que lançaram eles na fornalha, muito antes de eles lançar, eles já tinham sido acometidos pelo fogo. E a Bíblia diz que nem as roupas de Sadraque, Misaque e Abednego tinham cheiro de fumaça, porque Jesus estava ali dentro, o 4º homem da fornalha. E você vê que a ponto que aquilo que era um edito, que todos deveriam adorar, se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor, virou o contrário. Todos temam e tremam em todo o reino o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego. E aí? Será que aonde você vai, alguém está querendo o teu Deus, ele vê uma diferença dessa forma na tua vida? Será que as pessoas, a ponto de fazer... Já pensou que se todos nós tivéssemos preocupação com isso, já pensou se aonde nós fôssemos? Hein? Quantas pessoas iam ser livradas do fogo? Você vê que Daniel ele interpretou a visão de Nabucodonosor, interpretou a visão da mão que escreveu para o filho de Nabucodonosor, Belsazar, mas você vê que Deus também ele não livrou Daniel de ir na cova do leão. Ele livrou Daniel lá dentro da cova do leão. Você vê que os homens lançaram Daniel lá. Deus faz com que o anjo desça. O anjo vai lá, fecha a boca do leão. A ponto do rei Dário não dormir e correr lá. E chamar Daniel. Quando ele vê Daniel... O rei não foi achado culpa alguma diante do rei, mas os mesmos homens que lançaram Daniel lá, eles que foram lançados na cova dos leões, e muito antes deles caírem lá, os leões já tinham se apoderado dele, destroçando eles. Por isso que está acontecendo muita coisa hoje. Você vê, meu irmão, o teu pecado, sabe para que ele vai cooperar? Ele vai ser como querosene e gasolina em você, se você fechar os olhos e descer para o fogo do inferno. Vai ser como querosene e gasolina, queimando em você direto. Mas tem uma coisa, só existe uma coisa que nos livra aí desse fogo. Sabe qual que é? É quando você se desvia dessas práticas. Começa a pedir a Deus discernimento. Se o teu pastor não prega, começa a crer naqueles que Deus tem levantado. Porque a própria Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar os seus pequenos. De repente o que eu estou falando aqui contigo hoje pode ser igual Daniel falou com Nabucodonosor. Levou 1 ano. Quando Nabucodonosor achou que não ia acontecer, o anjo veio sobre ele e falou, de ti é tirado o reino. E se o anjo, se for falado assim, louco, hoje mesmo pedirão sua alma. O que tens preparado, para quem é? E você tiver nessas pragas. Me desculpe, minha irmã, meu irmão. Me desculpe, pastores. Mas vocês não vão para o lugar bom. Amém? Fica com Deus, medita nisso que eu estou falando. E começa, quando Deus levantar um profeta, não critica não, mas fala a verdade, porque antes de eu começar a falar essas coisas, o diabo veio aqui dentro da minha casa querer calar a minha boca, mas Deus não permitiu, amém? Fica com Deus na paz do Senhor Jesus.